Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Muito bem, chegou o momento da palavra, momento de aprendizado, sempre a renovação. É possível que na apresentação do Salmo do dia, a gente possa até apresentar um Salmo que já em dias que passou, os dias que passaram, já apresentei, mas sempre com uma mensagem diferente e nova. Por isso que a palavra de Deus se renova a cada dia. Eu me lembro que dos princípios da pregação é não evitar o texto porque ele é conhecido, porque sempre Deus revela coisas novas através da sua palavra. Nós hoje vamos trabalhar com o Salmo que o tema é construindo a nossa prosperidade. É o tema do Salmo de hoje, construindo a nossa prosperidade. Nós estamos no estado de construção permanente, sempre construindo. Inclusive hoje é uma nova página que se abre em nossas vidas, nesse amanhecer. E o que é que vamos fazer? O que vamos nos alimentar hoje? Você, por exemplo, que está começando a dieta, pensa em começar mesmo? Então comece agora, a partir de hoje. Não é verdade? Sempre amanhã, vamos construir hoje. A gente vai ver os resultados amanhã. Construindo a nossa prosperidade, baseada no Salmo de número 1, Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. O Salmo do dia, Salmo de número 1, do versículo 1 ao versículo número 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, do 1 ao 3. Construindo a nossa prosperidade. Em toda a Bíblia, a palavra de Deus, está claro que a vontade de Deus é a nossa felicidade. Esse salmo tem muitos temas que poderíamos abordar. Um deles é a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Mas vamos falar em construção nesta manhã, construindo a nossa prosperidade. Então está claro, o livro de Isaías, o profeta diz: se quiserdes e me ouvirdes, ele escreve assim: comereis o melhor desta terra. Sempre Deus está interessado no bem-estar dos seus filhos, em uma vida saudável, uma vida próspera. No livro do Gênesis está um exemplo. Está escrito que Deus plantou um jardim com toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para o consumo. Capítulo 2, versículo de número 8 e 9. Por que Deus fez um jardim tão perfeito, tão maravilhoso? A fim de proporcionar ao homem a condição ideal para viver e desenvolver a sua descendência. Pense no ambiente favorável. Foi um ambiente que Deus construiu para mim, para você. Ele quer isso para o homem. E quando a gente lê o livro do Gênesis, vai entender isso. Tudo que Deus fazia era muito bom. Queridos irmãos, e ainda para garantir a manutenção do paraíso, o Criador fez algumas advertências. Advertiu em relação a um fruto proibido. Está ali no capítulo 2, o verso 17. Em outras palavras, se o homem seguisse as instruções, se confiasse realmente em Deus, a queda seria uma possibilidade remota. Entretanto, com esse pecado, o homem caiu. E por absoluta misericórdia divina, misericórdia de Deus ele prepara agora a salvação eterna na pessoa do Cristo.
A gente vai ver isso lá no livro do Gênesis, já Deus apresentando a Cristo como que fosse de uma forma embrionária ainda, mas apontando a salvação única, quando foi morto aquele animal, derramado aquele sangue, as vestes de Adão e de Eva. Na verdade, ele estava falando de resgate. Interessante que Deus, ele fez isso porque ele criou o homem para esta comunhão. O próprio homem desobedeceu, procurou suas invenções. A verdade, queridos irmãos, é que Deus queria comunicar-se com o homem, ter comunhão e dar vida e vida com abundância. Deus queria dar vida plena a esse homem, uma vida plena de paz, de saúde, alegria, abundância, tudo do bom e do melhor. Deus, ele fez assim a criação do mundo, preparou tudo e colocou o homem ali naquele jardim, construindo a nossa prosperidade. Queridos irmãos, e nós tomamos posse dessa maravilhosa vida quando nós nos submetemos à palavra de Deus. Agora sim, Isaías 1,19, que já citei aqui nesta manhã. Se você quiser me ouvir, ou seja, fazendo a nossa parte, comereis o melhor dessa terra. Isso significa dizer que no que depender de Deus, está tudo já pronto para a nossa completa vitória, mais do que vitoriosos nas nossas lutas no dia a dia. É uma questão tão somente de obediência do homem àquilo que ele estabeleceu. E o salmo do dia de hoje, ele traz essa base. Esse texto nos dá a receita e percebemos que vamos prosperar, vamos frutificar, e o nosso sucesso na vida advém do quanto nos preocupamos e nos importamos em obedecer, estamos inclinados a obedecer a Cristo. Alguém já disse que o evangelho de Cristo é obediência, o alfabeto de Cristo é obedecer. Então, a manutenção da bênção de Deus sobre o homem depende da sua obediência à palavra do Senhor. Deus nos chama. Agora Ele quer que observemos a sua palavra. Estamos no meio da juventude e esse Salmo de 119, versículo 9, faz uma pergunta: como poderá um homem um jovem tornar puro o seu caminho? Como obter a pureza? E o salmista responde: obedecendo conforme a sua palavra. Toda a orientação está na palavra. E é isso que o Salmo vai falar, falando dessa construção de prosperidade, dias melhores, vida eterna, quando obedecemos a palavra. Olha o que é que o Salmo fala: bem-aventurado o homem que, coloca 2 pontos, bem-aventurado o homem que, primeira bem-aventurança, diz esse homem, não anda no conselho dos ímpios, não anda no conselho dos ímpios. Nesta quinta-feira haverá muitos conselhos para você, tenha cuidado. E esse verbo aqui, andar, neste caso, está ligado ao comportamento. E a palavra conselho faz referência à recomendação, à opinião, ao pensamento. Cuidado com a orientação do ímpio. A forma particular de encarar a vida deste ímpio, etc. Tenha cuidado, rejeite, andar, viver ou conviver com essas pessoas no sentido de imitar. Não se conforme. Há uma recomendação bíblica: o homem de Deus nunca será conivente com as ideias dos que desprezam a Jesus Cristo ou os seus valores ou os valores morais, de jeito nenhum. Irmãos, é o que a Bíblia fala. Nós somos diferentes, sal da terra, luz do mundo. Então, para você ganhar tapinha nas costas, ser bem aceito no grupo, não significa que você deve andar conforme a orientação dos ímpios desse mundo. Jamais negociar com o jeitinho, que chama o jeitinho brasileiro, com mentira, com roubo, com injustiça, jogos de azar e outras coisas que o mundo fala para conseguir prosperar. Não. Em primeiro lugar, é a bem-aventurança, fala do homem que não anda no conselho dos ímpios. O versículo segue e diz assim: também esse homem, ele é bem-aventurado, porque ele não se detém no caminho dos pecadores. O verbo deter agora, aqui empregado, também significa parar, demorar-se, reter em seu poder.
De forma geral, quem se detém no caminho dos pecadores acaba por absorver a sua cultura, costumes ou comportamentos com os ímpios, a tal ponto de afetar significativamente todo o seu pensar e agir. As más conversas corrompem os bons costumes. Está escrito na palavra de Deus. Cuidado para não agir conforme o ímpio. Não anda no caminho do ímpio. Aqui o texto diz que não se detém nesse caminho, o caminho dos pecadores. A palavra caminho aqui faz referência a qualquer atividade, crendice, modo de viver, falar, vestir, se comportar, as gírias do mundo, tantas coisas que de repente, se você não tem uma vigilância, termina sendo influenciado em vez de influenciar. Queridos irmãos, cuidado. O justo não aprova nem participa. Pode até frequentar o mesmo ambiente. Sim, claro, estamos desse mundo, mas nós não somos desse mundo. Ele não tem a sua consciência dominada pelas trevas, pelas más conversações. Ele é um referencial ali no meio, faz a diferença, porque anda com Cristo, porque anda de acordo com as Escrituras. Tenha cuidado. Observe que o texto diz que é bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Tem muitas pessoas querendo te aconselhar, isso não é nada demais, pode fazer o que é que tem. Você não é obrigado a andar conforme a palavra lá do pastor da sua igreja. Cuidado com isso. A alienação, a religião é o ópio do povo, pessoas contrárias à mensagem de Deus. E aqui ainda diz, irmãos, não andar no conselho dos ímpios, esse homem é feliz. Não se deter no caminho dos pecadores, esse homem é feliz. Mas tem mais, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer é o mesmo que zombar, é o mesmo que desprezar tudo aquilo que é importante para Deus. E o mundo faz isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Cuidado, o mundo está sempre contrário à palavra do Senhor. Nossas companhias devem contribuir para nos chegar mais perto de Deus e não para nos afastar dele. Tenha cuidado. Depois dessa amizade, você jovem que está ouvindo, você tem notado que você tem ido menos à igreja, tem frequentado menos a igreja? Que tipo de amizade você tem? Eu lembro que lá na Babilônia tinha muitos amigos novos. Daniel poderia fazer muitas amizades. Eu acredito que ele era cortês, ele era simpático, ele falava com todos, mas a amizade mesmo que ele tinha era com os 3 homens da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego eram os amigos dele. O restante ele mantinha aquela convivência, evangelizando através da sua vida. Cuidado, muitas vezes está o crente ali na roda dos escarnecedores, dos zombadores, e estar na roda deles é o mesmo que assumir a posição deles ou aprovar suas palavras e atitudes. O crente, ele não deve se acomodar. O crente não pode se assentar. Não, é um erro. Você não concorda com esse erro. Você é um homem de Deus, um jovem de Deus, fuja disso. É um erro ficar ali como se fosse um ímpio. Cuidado. Deus não aprova isso. É bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes o crente, ele está ali no meio, um jovem, e de repente, para não se sentir diminuído ou não se sentir inferiorizado, até corre o risco de contar também mais uma piadinha, e ali você de repente está sentado no meio de pessoas que não temem a Deus, pessoas que andam conforme a vontade de Satanás, do diabo. São pessoas usadas para o mal, inclinados para o pecado, e você, apesar de estar ou trabalhar nesse ambiente ou estudar nessa universidade, você tem um comportamento diferente. Veja o que é que a Bíblia diz: o prazer do crente está na lei do Senhor. Isso, a lei do Senhor, ou a revelação de Deus, é oposta aos conselhos dos ímpios, é tudo diferente. Quem tem prazer ou ama a Bíblia, regula a sua vida em conformidade a ela. Como resultado disso, nunca estará perdido ou desprezado ou envolvido com mal. Não vai estar envolvido com pessoas que não agradam a Deus. Os ímpios não é assim. Paulo diz que eles perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Está lá em 2 Tessalonicenses 2,10. Vamos meditar mais na palavra de Deus. Vamos meditar nos princípios que regem e deve reger a nossa vida. Nós temos avisos de Deus. Não se misture com ele. Foge dele, povo meu. Está lá em 2 Coríntios
que não há harmonia, comunhão das trevas com a luz. Você é um homem, é um jovem de Deus, então você não vai compartilhar ou reproduzir mensagens perniciosas das trevas que mandam para você. Você elimina ali e não fica reproduzindo aquilo ali que parece engraçado. Veja que muitas vezes você manda um versículo do dia, alguém não quer nem assistir, nem escuta, muito menos envia para outro, porque é a palavra de Deus. Mas se fosse uma coisa de repente macabra, se fosse uma coisa indecente, ganha uma proporção, até pode viralizar, porque é coisas do mundo. Já as coisas de Deus muitas vezes não é aceita por essa geração. Tenha cuidado, tenha cuidado. Como observamos, irmãos, qualquer pessoa, como é que ela pode ser feliz? Desde que seu estilo de vida esteja de acordo com a palavra de Deus, com o padrão das Escrituras, e não conforme o modelo preconizado deste mundo. Romanos 12:12 aponta isso, o apóstolo Paulo fala. Pois o mundo faz oposição aberta à palavra de Deus. Se você for colocar um versículo, faça experiência aí na sua rede, veja quantos vão colocar um dedinho positivo, alguns vão ignorar, vão colocar outra mensagem por cima, não querem saber das coisas de Deus. Agora, se você botar uma piada aí, daquela terrível, pesada, você vai ver a proporção que ganha. Tenha cuidado de não andar, nem se deter, nem aceitar com esse tipo de pessoas, com os descrentes, pois seria o mesmo que virá progressivamente as costas para Deus. Cuidado com isso. Ou você está desprezando o evangelho, vai diminuindo cada vez mais sua ida para a igreja, deixa o templo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Construindo a nossa prosperidade. Observamos como é bem-aventurado o homem. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta nos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Aí você está construindo um futuro melhor. E ainda diz mais a palavra: este jovem que anda na lei do Senhor, este homem, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. O homem que ama e pratica a palavra de Deus, queridos irmãos, é comparado a uma árvore viçosa, frondosa. Nas Escrituras, a árvore é com frequência usada como símbolo de vitalidade ou longevidade. Isso mesmo, estabilidade e produtividade. A graça de Deus no homem é capaz de fortalecê-lo para resistir às tempestades circunstanciais, além de prolongar seus dias com vida e saúde, testemunho, tudo isso para a glória de Deus. Deus é como uma fonte de água, de onde jorra toda sorte de bênção. E o homem que lhe obedece tem suas raízes aprofundadas ou seguras nas maravilhosas, ricas, infalíveis promessas de Deus. Viver junto às águas vivas também significa estar permanentemente cheio e controlado pelo Espírito Santo de Deus. Estamos agora com um grupo discipulado da EBT, estamos trabalhando com o tema permanecer, baseado no capítulo 15 de João, a videira verdadeira. E a videira que permanece, os ramos que permanecem na videira, recebem toda a sustentação para produzir, para dar mais frutos, é podada, é limpa, e assim vai produzindo cada vez mais. Sabe de uma coisa, irmãos? O crente é feito uma árvore. Ele não teme as tempestades, as provações da vida, pois elas nunca poderão desestabilizá-lo. Por quê? Porque ele está preparado, ele está pronto, ele está na rocha eterna, ele está em Cristo Jesus. Além disso, a sua produtividade está garantida pelo acesso que ele tem às águas, à videira, à vida abundante, à videira verdadeira, como está em João capítulo 15, versículo 1. Deste modo, os frutos silenciosos da paz, da alegria, da justiça, das boas obras ou qualquer outro tipo de boa influência, porque esse crente é sal da terra, é luz do mundo, ele tem livre curso em sua vida. A tendência sua é crescer. Cuidado com as más companhias. Comece a viver a vontade de Deus, com prazer na lei do Senhor, andando segundo a palavra. A Bíblia diz: tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo quanto ele faz prosperará. Construindo a nossa prosperidade. É o salmo do dia hoje. Sabe qual é o resultado final desse jovem que escolhe andar com Deus? Só é você estudar a história de José. Você sabe qual foi o final de José? O que é andar com Deus? Você vai ser vitorioso.
Andarão dois juntos sem que haja acordo? O profeta Amós fala sobre isso e reclama. Se é para andar com Deus, vamos andar conforme a sua vontade. Vamos submeter voluntariamente a sua vontade. E Deus vai fazer coisas grandes em nossas vidas. Ser bem-sucedido é o mesmo que ser próspero, abençoado, feliz. O alcance dessa felicidade é possível, sim. É possível. O versículo 3 diz assim, na Bíblia, eu vou ler aqui para você. No Salmo de número 1, versículo 3 está escrito assim: pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer ter uma vida de prosperidade? Você será bem-sucedido? Você quer alcançar essa felicidade? Pois o versículo 3 diz tudo. Nos negócios, na família, na igreja, na educação dos seus filhos, no relacionamento conjugal, no seu ministério. A prosperidade econômica também, Deus vai abençoando. Ele é um dizimista fiel, ele é um ofertante que sempre está abençoando a sua igreja nas campanhas, ele sempre está ali na frente, Deus está dando condição e vai abençoando. Até o sucesso social acontece naturalmente, porque quem espalha amor, amizade, compreensão, respeito, justiça, isso é o que ele vai colher. Você lembra lá de Eclesiastes capítulo número 11? Você lança seu pão sobre as águas, você vai encontrar. É bênção, bênção na família, é uma realidade em decorrência da obediência à palavra de Deus. Marido abençoado, esposa feliz, pais e filhos determinados por Deus. Deus vai fazer prosperar essa família. Ao redor da sua mesa, uma esposa frutífera, bênção do céu. Eu não estou falando de perfeição, mas é possível sim, porque quem garante isso é a palavra de Deus. Apesar dessa promessa, irmãos, ter aplicação real e automática na vida de qualquer servo de Deus, qualquer um, ela não oferece imunidade ou isenção de problemas e dificuldade. Nós passamos sim por dificuldade, por lutas, quando a chuva vem, molha a todos. Mas uma vida abundante em Cristo nos capacita, nos dá sabedoria a como conviver com realidades hostis, dificuldades, mas nós vamos em frente, vamos enfrentar os problemas além das nossas convicções. Deus, ele está operando porque ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nossas vidas. Ter a aprovação de Deus em tudo, irmãos, é ter uma vida abundante, é ter uma vida de alegria, é ter uma vida feliz. Você quer construir a sua vida na prosperidade, na vida em paz com Deus? Você precisa fugir daquilo do mal, isso mesmo, e se apegar à palavra de Deus. Neste salmo encontramos a receita de uma vida feliz. Quem desejar e deseja ser um autêntico vencedor, uma vencedora em todas as áreas do viver humano, deve estar consciente que precisa amar e cumprir a palavra de Deus. Sermão da Montanha, capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 24, fala de duas casas, uma construída na rocha, uma construída na verdade, uma construída em Cristo, outra casa construída na mentira, numa vida de aparência e de falsidade. Essa casa vai desabar. É verdade que na vida tudo é uma questão de escolha. E o homem bem-aventurado é aquele que escolhe conhecer, meditar de dia e noite na palavra de Deus, seguir os seus preceitos bíblicos, obedecer. E como resultado disso, Deus vai coroar essa vida de bens, de longevidade e de uma vida de paz. Salmo 1 é uma mensagem maravilhosa para você, para a sua vida. O Salmo 1 é o Salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.